Diz a palavra do Senhor. Evangelho de João, capítulo 20, do verso 11 ao verso 18. Diz a Escritura, irmãos: E Maria estava chorando fora, junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco, assentado onde jazera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. E disseram-lhe eles: Mulher, por que choras? Ela lhes disse: Porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. E tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Disse-lhe Jesus: Mulher, por que choras? Quem buscas? Ela, cuidando que era o jardineiro, disse-lhe: Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseste e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, disse-lhe: Rabone, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus: Não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para meus irmãos e dize-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que vira o Senhor e que ele lhe dissera isto. Amém, meus irmãos. Vamos orar. Ó Senhor, nós rogamos em o nome de seu Filho, que ressuscitou dentre os mortos, por obra do seu Espírito Santo, que o Senhor fale conosco, que esse texto ele se torne claro para a nossa alma, Senhor, e que nós recebamos, nosso coração se abra com fé, com obediência para a sua palavra e sejamos grandemente edificados em o nome santo de Jesus. Pai, nós pedimos assim, com perdão dos nossos pecados, em Jesus. Amém e amém. Pode sentar, meus irmãos, pode sentar. A semana passada, meus irmãos, na verdade, por 2 semanas, 2 domingos, nós estudamos do primeiro versículo ao versículo 10, onde João ele nos fala que quando Maria Madalena ela foi junto com outras mulheres, João fala só de Maria Madalena, mas os outros evangelhos dizem que outras mulheres foram com ela para ungir o corpo de Jesus com muito amor, mas com muita tristeza, porque Jesus tinha morrido. Elas chegam lá e veem a pedra tirada, o sepulcro vazio, mas então elas, aqui fala, né, Madalena, muito agoniada, muito desesperada, pensou que tivesse roubado o corpo de Jesus, corre para os discípulos, para os 2 principais, que era Pedro e João, e fala para eles aquelas palavras, aquilo que aconteceu. Eles também correm, e aí nós estudamos nas semanas anteriores que o Pedro fica maravilhado porque ele vê os lençóis, ele vê o lenço enrolado, mas João ele percebe o que aconteceu, ele crê, ele lembra das Escrituras e ele crê que o Senhor Jesus Cristo ressuscitou. João sai de lá crente. Mas, irmãos, eles dizem o texto aqui no finalzinho do versículo 10, que tornaram, no versículo 10, que tornaram, pois, os discípulos para casa, ou seja, Pedro e João chegaram, viram e voltaram. João voltou crente e o Pedro voltou, como diz o outro evangelho, voltou maravilhado. Ele não sabia ainda o que tinha acontecido, mas ele voltou maravilhado. Mas Madalena não saiu de lá. Ela tinha ido buscá-los, eles correram, naturalmente ela chegou depois deles, não sabemos se ela encontrou com eles no caminho, ou quando ela chegou lá eles ainda estavam lá, mas enfim, ela voltou, depois de ter contado para eles sobre o túmulo vazio, voltou e ficou lá, ficou esperando, né? Ficou lá porque ela não conseguia sair daquele lugar, porque ela queria saber o que tinha acontecido. Ela queria ter alguma informação e ficou lá chorando muito. E o que nós podemos observar aqui, meus irmãos, é que esta ação, né, de Maria Madalena, tudo que ela tinha feito já anteriormente nessa história, desde o capítulo aqui do início do capítulo 20, já depois da ressurreição de Cristo, e agora mostra
o amor de Maria Madalena, mostra que ela amava Cristo, que ela não queria deixar ali as coisas daquele jeito, porém ela não conseguia entender o que tinha acontecido. João já tinha conseguido entender, né? Mas a fraqueza de Maria Madalena, a deficiência de Maria Madalena era que ela não cria, não entendia e não cria na ressurreição de Jesus. Ela continuava dizendo, olha, roubaram o corpo do Senhor. Ela já tinha dito isso lá no versículo 2, levaram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o puseram. Quando ela responde para os anjos, ela diz no versículo 13, levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Ela fala também ao próprio Jesus, pensando que era um jardineiro, no versículo 15, Senhor, se tu levaste, foi tu que levaste, dize-me onde o puseste e eu levarei. Ou seja, ela não acredita na ressurreição, ela não entende, ela não compreende o que aconteceu. Para ela, levaram o corpo de Jesus. Então, aqui, meus irmãos, apesar de ser amor, apesar de ser realmente uma mulher que mostra que ama Jesus, mas aqui está a fraqueza de Maria Madalena, como nós mostramos. Semana passada eu falei da fraqueza de Maria Madalena, de Pedro e de João. Nós tivemos a oportunidade de mostrar aqui a fraqueza, né, o amor dos três, a fraqueza deles e a graça de Deus restaurando a eles, santificando a eles, livrando eles das suas fraquezas. E aqui está a fraqueza de Maria Madalena. Ela continua, meus irmãos, ela continua com esse pensamento, roubaram o Senhor Jesus Cristo, eu quero saber onde Ele está, eu quero levar o corpo de Cristo, eu quero que Ele tenha um sepultamento digno, que Ele não fique por aí. Ela estava muito triste com isso. E, meus irmãos, porém, o que acontece nesse texto é que Deus, na sua graça, vai corrigir Maria Madalena, né? Maria Madalena, ela teve o privilégio, vejam só que coisa maravilhosa, meus irmãos, ela teve o privilégio de ser a primeira pessoa nos evangelhos, a primeira pessoa na história, né, que viu Jesus vivo. Maria Madalena foi a primeira pessoa que viu Jesus vivo, e a primeira pessoa que deu testemunho, junto com outras mulheres, de que Jesus estava vivo. Então, a graça de Deus aqui é extraordinária, porque o que Deus faz através dos anjos, do diálogo ali que ela tem com os anjos, e da pergunta que os anjos fazem para ela, daqui a pouco nós vamos estudar mais, meditar mais, e também do próprio diálogo ali inicial que Jesus tem com ela, da pergunta que Jesus faz a ela, mostra que Deus está restaurando Maria Madalena pelos anjos e pelo seu próprio Filho, né? O Filho de Deus, o Deus encarnado ali. E finalmente ele se revela a ela. Ele diz Maria, e ela então vê Jesus vivo. Então ali, meus irmãos, o Senhor Deus está restaurando essa mulher que amava Jesus, mas estava errada, mas tinha essa debilidade, essa fraqueza. E olha só, e não fica nisso. Jesus, ele continua, quando ela entende que é Jesus, ela vê Jesus vivo, Maria Madalena se agarra ao Senhor Jesus Cristo e tem uma reação que nós vamos estudar, não em tocar em Jesus, não em se alegrar com a ressurreição dele, mas uma reação equivocada que Jesus também vai corrigir, porque Maria Madalena precisava entender que o Senhor Jesus Cristo tinha morrido, o Senhor Jesus Cristo tinha sido sepultado, o Senhor Jesus Cristo tinha ressuscitado, o túmulo estava vazio, mas o Senhor Jesus Cristo também iria subir ao Pai, e ela tinha que entender isso. Então, todas essas coisas estão no texto. Ela tinha que compreender o próximo estágio de exaltação de Cristo, que ela não entendia, e ela ainda estava com uma ideia equivocada, e Jesus corrige ela também. E por último, finalmente, Jesus a envia. E ela então tem o privilégio de testemunhar, de falar aos apóstolos, veja só que coisa, de falar aos discípulos que Jesus está vivo. Ela foi a primeira proclamadora da mensagem da ressurreição. Então, meus irmãos, esse texto, ele tem grandes lições para a nossa alma, para a nossa vida, porque nós hoje, muitas vezes, nos parecemos com Maria Madalena. Eu quero perguntar para você, você anda triste? Você anda lamentando? Você anda chorando? Mesmo sendo um crente em Cristo Jesus? Eu quero dizer para você que nesse texto,
o Senhor Jesus está dizendo para nós: por que choras? Né? Você anda triste por causa da sua vida, das suas dificuldades, das suas lutas. Você anda triste por causa da sua dificuldade na própria peregrinação espiritual, porque é difícil ser crente. Não é fácil ser crente não, irmãos, é difícil. É difícil seguir a Cristo no mundo mal, onde nós temos 3 inimigos para enfrentar. Nós temos o diabo, nós temos a nossa própria natureza e nós temos um mundo que não está conosco, não nos apoia em nada disso, ao contrário, odeia essa mensagem. Você anda triste, irmão? E outra questão aqui, essa sua tristeza está como que neutralizando na sua missão, porque nós estamos aqui, meus irmãos, nós estamos nesse mundo para ser coluna e baluarte da verdade. Nós estamos aqui para levar a única esperança real, que o mundo não tem. O mundo odeia essa mensagem, mas nós estamos nesse mundo, permanecemos aqui para sermos pessoas que devemos levar, temos uma missão semelhante a Maria Madalena, anunciar que Jesus está vivo. Falar para o mundo que Jesus vive e que nós vimos Jesus. Não vimos como ela, mas nós vimos pela fé. Então, meus irmãos, eu quero que você pense nisso. Eu quero, pela graça de Deus, que o Espírito Santo nos ilumine e aplique a palavra no nosso coração, porque muitas vezes nós estamos, parece Madalena, chorando, quando não precisa chorar. E Jesus diz assim: por que choras? Por que estás lamentando? Por que só vives triste desse jeito? Né? Então vamos olhar o texto. E eu posso dizer assim para vocês que o texto, irmãos, ele se divide em 2 partes. São 2 partes aqui bem claras no texto, que é: a primeira parte é o choro da Maria, é o lamento dela, é a busca desesperada, não pelo Jesus vivo, mas pelo corpo de Jesus. Onde é que está Jesus? Onde é que está o corpo de meu Senhor? Essa é a primeira parte. A segunda parte, irmãos, a primeira parte que vai do versículo 11 ao versículo 15. E a segunda parte é a revelação de Cristo. Ela vê Jesus vivo, e aí tudo muda. Do choro vira alegria, né? vira grande contentamento. Mas é interessante que essas 2 partes, uma mostra a debilidade da Maria e a outra mostra a cura de Maria pelo Senhor Jesus Cristo. Mas essas partes elas estão unidas, porque Jesus, os anjos e o Senhor Jesus, com essa pergunta, já estão curando Maria. Então vamos entrar no texto, meus irmãos. Acompanhem comigo, por favor. Versículo 11, diz a palavra do Senhor: E Maria estava chorando fora, junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco, assentados onde jazera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. Disseram-lhe eles: Mulher, por que choras? E ela lhes disse: porque levaram meu Senhor, e não sei onde o puseram. Vamos pensar aqui, né? Maria Madalena, Pedro e João já tinham ido embora, mas Maria Madalena não podia ir embora. Ela queria saber o que aconteceu com o corpo de Jesus, e ela fica lá. Mas ela não sabe o que aconteceu. Ela está muito desesperada, ela está muito triste, e ela chora, não para de chorar. Os seus olhos estão cheios de lágrimas. E ela, naquela sua angústia, naquele seu desejo de saber onde é que está o corpo do Senhor, a entrada era mais baixa, e ela se abaixa, e ela olha em direção aonde estava o corpo de Jesus, né? com aquela tristeza. Ele estava aqui, onde ele está? Para onde levaram? Quem levou e para onde levou o corpo de meu Senhor? E na hora que ela olha, meus irmãos, ela vê 2 anjos. E os 2 anjos estão, um na cabeceira e o outro aos pés de onde o corpo de nosso Senhor estava, né? E ela vê os anjos, e os anjos estão vestidos de branco, assentados, ou seja, os anjos, branco significa santidade, pureza, o reino dos céus, em que todos vestem roupas brancas, né? Branco é sinal que de santidade, de pureza, não há pecado. Aqueles anjos santíssimos vieram da glória, estão ali presentes no túmulo de nosso Senhor, como uma realidade ali para Maria, visível do reino de Deus, do reino santo de Deus, onde os anjos, conforme a profecia, a visão que Isaías viu no capítulo 6 do seu livro, onde os anjos
dizem: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Esses anjos vieram de lá. E esses anjos, eles estão ali como que observando e como mensageiros também de Deus para anunciar a Maria, anunciar aos outros o que tinha acontecendo e observando aquela grande obra de Deus em seu Filho Jesus para salvar pecadores como nós, irmãos. Nós que não vestimos roupas brancas, nós que tínhamos roupas manchadas pelo pecado, mas que são purificadas pelo sangue de Jesus, e os santos anjos estão ali, e Maria olha e vê os anjos, e os anjos, vejam, não é Maria. Os anjos perguntam para ela: mulher, por que choras? Aqui está como que um misto, tanto na palavra, tanto na pergunta dos anjos, como na pergunta do Senhor Jesus. Em seguida está como que um misto de consolo, de palavra de paz, de uma pergunta que já traz em si a paz, né? Como que dizendo: ele está vivo. Eu vim aqui dizer para ti que ele está vivo. Há esse consolo, mas há também ainda que de forma terna, amorosa, mas há uma repreensão aqui. Por que choras? Por que estás aí olhando para o túmulo vazio, procurando um corpo de alguém que ressuscitou? Ele está vivo. Por que choras, Madalena? E ela então, irmãos, tão ali dominada por suas emoções, por sua tristeza, com os olhos cheios de lágrimas, talvez ali embaçados, não podendo enxergar direito, e ela então nem se reage aos anjos. É impressionante isso aqui, está lá os anjos de branco, né, aparecendo para ela, e parece que ou ela não reconheceu, ou movida, não reconheceu ali que eram anjos, ou movida por muita emoção e muita tristeza, não conseguiu entender o significado da presença de anjos ali no sepulcro. Porque no final das contas ela repete a sua palavra, irmãos, de desespero e de incredulidade. Ela lhes disse para os anjos: porque levaram o meu Senhor e eu não sei onde o puseram. Ela está tão triste, tão dominada pela sua tristeza, que ela nem percebe, a glória está tão pertinho dela. Parece nós, né? Nessa caminhada cristã, que nós, muitas vezes dominados, porque isso não dá certo, aquilo não dá certo, porque por causa das nossas fraquezas, dos nossos pecados, das nossas lutas, das dificuldades da vida. Vocês, irmãos mais velhos, vocês jovens, cada um de nós temos as nossas lutas, e muitas vezes nós ficamos tristes e chorando, enquanto esse livro está lá pertinho de nós, enquanto todo domingo Deus está falando na palavra exposta, enquanto Deus está mostrando a sua glória, enquanto o sol está brilhando, mostrando a glória dele, enquanto de tantas maneiras ele está revelando a sua glória, mas principalmente pela palavra, pelo evangelho pregado, pela escritura sagrada. E nós dizemos: porque levaram o corpo do Senhor, porque acabou, Jesus morreu, e além de ele morrer, nem sabemos onde está o corpo dele. Nós estamos falando muitas vezes com pessoas, meus irmãos, que não têm fé, que não acreditam, que receberam a palavra de Cristo como Maria, que andaram com Cristo como Maria, que viram Cristo como Maria, que tiveram ali contato com ele pessoal, mas não conseguem entender o que está acontecendo, se deixa levar pelas circunstâncias, pelo túmulo, pela morte, pela visão de todas essas coisas, e chora e se desespera e não consegue ver os anjos. Eu não estou dizendo, meus irmãos, que os anjos vão aparecer para vocês, não, mas eu estou dizendo assim, que não consegue ver, que no sentido, meus irmãos, da revelação de Deus, Deus está lá, Deus está presente, Deus está falando, Deus está nos anunciando a sua mensagem. Não é que Deus não fale, é a nossa dificuldade de crer, é a nossa fraqueza, é a nossa incredulidade, é a nossa fé fraca e frágil, irmãos. É porque nós olhamos para a morte, é porque nós olhamos para o túmulo, porque nós olhamos para a sepultura, porque nós olhamos tanto para a sepultura que nós não vemos o túmulo vazio, que nós não entendemos que Jesus Cristo está vivo. Mas eles dizem: por que choras, irmãos? Mas não foi só isso, né? Diz aqui no versículo 14, irmãos, diz assim:
E tendo dito isso, voltou-se para trás. Então ela está aqui, baixou-se, olhou, viu os anjos falaram com ela, ela respondeu para os anjos, ela está com os olhos cheios de lágrimas, e ela volta para trás. E ela olha para trás agora, de onde ela estava, e o que ela vê? Ela vê o próprio Jesus, irmãos. Jesus, estando em pé diante dela, diz o versículo 14, tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Jesus estava lá, vivo, e ela não sabia que era Jesus. E por que não sabia que era Jesus, irmãos? Aqui envolve tudo isso. Envolve o coração pesado, triste, que não reagiu diante dos anjos, envolve os olhos cheios de lágrimas, enfim, ela não está em condições psicológicas e mesmo físicas, com seus olhos cheios de lágrimas, para perceber, para entender que o Senhor Jesus está diante dela, exatamente aquele que ela procura, que ela está querendo ver morto, Ela não percebe que ele está vivo ali diante dela. E diz o versículo 15 que Jesus faz a mesma pergunta dos anjos, ainda acrescenta, O Senhor Jesus também diz: mulher, por que choras? E acrescenta: quem buscas? Então, temos aqui o Senhor Jesus, como os anjos, como eu falei, também de forma terna, amorosa, consolando a ela com essas duas perguntas, como que dizendo assim: não tem motivo para chorar. E por que tu ficas buscando um morto? Por que tu ficas buscando um defunto? Se eu estou aqui diante de ti, eu estou aqui vivo. Então tem esse consolo, mas tem novamente aquele misto, irmãos, de repreensão. Por que estás chorando? Por que estás tão triste? Por que os teus olhos estão tão cheios de lágrimas? Por que estás lamentando? Por que abres a tua boca, não para proclamar uma palavra de alegria, de louvor, mas para dizer: levaram o corpo do meu Senhor? Por quê? Se eu estou aqui, Maria. Mas ela, meus irmãos, está tão dominada pela sua tristeza, pela sua debilidade espiritual, psicológica e mesmo física, que não consegue reconhecer. E o que diz o texto, o que diz João no versículo 15? Ela cuidando que era o jardineiro, que era o homem que cuidava do jardim de José de Arimateia, onde ficava ali então aquele túmulo de José, túmulo novo, lembra que ele tinha depositado o corpo de Jesus? Então está ali, ela vê aquele homem, ela não reconhece, ela não percebe que é Jesus pela sua tristeza, pelos olhos cheios de lágrimas. E ela então diz, pensando que era um jardineiro, ela repete. Só que agora, aplicando ao jardineiro, talvez achando assim, talvez ele tenha levado para algum lugar, por algum motivo, e eu quero cuidar do corpo de Jesus, eu quero sepultar o corpo de Jesus. Ela diz então a ele: Senhor aqui não é Senhor Jesus, Ela não sabe que é o Senhor Jesus, ela é Senhor como um tratamento respeitoso, como nós dizemos para as pessoas, para os homens, mais velhos ou que têm alguma autoridade, nós chamamos de Senhor. Assim que ela está dizendo Senhor, respeitosamente: se tu o levaste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. E é uma coisa aqui muito interessante, meus irmãos, que Maria, eu queria deixar isso para você, Maria Madalena, ao mesmo tempo que não está certo aqui o que ela está fazendo, mas ela não sai do túmulo. Ela não sai do túmulo. E ela não deixa de procurar Jesus. E ela ama Jesus. Isso deve ser uma lição muito para nós. Porque muitas vezes nós recebemos tão pouco de Deus, tão pouco das revelações de Deus, temos conhecido tão pouco de Deus, porque pouco temos buscado a Deus. Eu queria que todos nós pensássemos assim hoje à noite, meus irmãos. Será que nós nos parecemos com Madalena? No sentido de: eu não saio daqui enquanto tu não me deres a bênção. Lembra de Jacó? Nós vamos estudar agora, próxima quarta-feira, esse texto que Jacó luta com Deus. E ele diz: eu não vou te largar enquanto não me deres a bênção. Buscai ao Senhor.
A Bíblia está cheia, irmãos, de exortações para nós sermos diligentes, para nós sermos, eu vou usar uma palavra aqui, mas é uma palavra que deve ter um outro sentido, mas eu vou usar. Nós temos que ser apaixonados. Nós temos que ter essa santa paixão, esse desejo por Deus, irmãos. Eu queria lhes exortar hoje à noite. Preste atenção, meu querido irmão, minha querida irmã. Não se conforme com o cristianismo mole, lento. Eu vou orar um pouquinho, eu vou ler um pouquinho a Bíblia, nem esse pouquinho às vezes tem. Eu vou ali na igreja, domingo, se não der eu não vou. Eu vou pensar um pouco em Deus de vez em quando. Não faça isso. Se há um ensino aqui, de um exemplo maravilhoso dessa mulher, irmãos, ela é fraca, ela é pecadora, ela é débil na fé, ela é tola, ela é ignorante, no sentido de que ela não compreende o que está diante dos seus olhos, ela não percebe os anjos, ela pensa que Jesus é o jardineiro, mas ela quer Jesus. Ela busca até encontrar. Ela insiste até achar. Ela diz como Jacó: eu não te largo enquanto não me deres a bênção. Eu sou frágil e tolo. Eu sou ignorante, eu sou débil. Mas, Senhor Deus, eu peço a tua graça. Eu vou te buscar até te achar, Senhor. Eu não quero ser um cristão de nome. Eu não quero, de vez em quando, dizer assim: eu creio em Jesus, mas eu quero saber que creio. Eu quero saber do Senhor, eu quero conhecer o Senhor, eu quero amar ao Senhor, eu quero perceber o seu amor, eu quero me levantar de manhã e dizer assim: eu vou viver este dia para ti, Senhor Jesus. Eu não consigo entender muitas coisas, eu não consigo perceber muitas coisas, mas eu vou te buscar até te achar. Tem muita coisa na Bíblia que eu não entendo, tem muita coisa que eu não compreendo as minhas dores, eu não compreendo por que essas coisas estão acontecendo comigo, mas eu não vou abandonar. Eu não vou fazer o que muitos fazem, que no sofrimento se afastam mais, oram menos, buscam menos. Ao contrário, eu vou buscar mais. Maria está chorando, mas Maria está buscando. Entende, irmãos? Ela está lamentando, o lamento dela é errado, mas ela está buscando. Ela está batendo na porta. O Senhor Jesus Cristo diz: buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Ele está dizendo, falando para nós orarmos. Ele está falando no outro evangelho, isso está lá em Mateus, no Sermão da Montanha, e, se eu não me engano, em Lucas, diz assim, que diz assim, que nós temos que clamar por Deus, pelo Espírito Santo. Nós temos que clamar pela graça, nós temos que orar mais. Os crentes modernos são muito lentos, meus irmãos, e é uma vergonha quando nós comparamos a igreja moderna, os reformados dos nossos dias mesmo, que falam tanto dos antigos, mas aquela morosidade, aquela fraqueza, aquela indolência, aquela dificuldade para buscar a Deus. Por que as coisas estão assim? Por que nós somos tão lentos? Nós precisamos aprender com Madalena. Nós precisamos aprender que a diligência, a determinação, eu não saio deste túmulo enquanto eu não encontrar o Senhor. E ela quer encontrar o Senhor morto. E ela recebe muito mais do que ela imaginava. Ela vê Jesus vivo. Ela é a primeira pessoa, repito, que vê Jesus vivo. Pedro foi embora. João, mesmo tendo crido, foi embora. E Madalena ficou lá. Porque ela diz: eu não vou sair daqui enquanto eu não ver Jesus morto, tá certo? Mas ela viu Jesus vivo. Irmãos, onde ele está? Se foi o Senhor que o levou, ó jardineiro, me diga. Se foi o Senhor que o levou, me diga onde o Senhor pôs. Eu quero trazer ele de volta. Eu quero dar um enterro para ele digno. Eu não posso deixar que o meu Senhor fique por aí jogado, abandonado. Que exemplo, meus irmãos, que exemplo, que amor, que diligência, que dedicação. E como isso deve nos envergonhar e nos constranger e dizer para Deus: ó Deus, perdoa, porque nós somos tão preguiçosos, tão desanimados, tão fracos na nossa busca.
E por isso temos tão pouco, meus irmãos. Por isso que os cristãos modernos experimentam tão pouco. Porque eles buscam pouco. Porque eles meditam pouco. Porque eles oram pouco. Porque muitas vezes quando tem contato com teologia é só intelectualidade e orgulho. Mas precisamos... É Deus, irmãos. É Deus revelado em Cristo. É nós sabermos quem Ele é. É nós sabermos que nós o amamos e que somos amados por Ele. Busque isso, irmão, na sua vida cristã. Busque isso na sua caminhada cristã. Busque isso. E é nessa busca que você vai ter o seu consolo. Que você vai ter as suas lágrimas enxugadas. Eu não estou dizendo que você não vai sofrer, eu não estou dizendo que você não vai chorar, eu não estou dizendo que você não vai lamentar durante a vida. Nós vamos chorar, nós somos frágeis, mas nós vamos sendo consolados. E vai chegar aquele dia quando Ele enxugará de nossos olhos toda a lágrima. Não é isso que a palavra diz? Que Ele vai enxugar dos nossos olhos a lágrima. Mas vamos olhar para o texto agora. Finalmente o Senhor Jesus, Ele se revela a esta mulher e Ele... Depois dessa palavra dela, ele diz, Maria. Que maravilha isso, Maria. Ele chama pelo nome. Ele chama de forma familiar. Ele tinha chamado de mulher. E mulher não é desrespeitoso. Mulher é um tratamento respeitoso, como se chamar de senhora. Mas agora ele não chama de forma assim, como se chama qualquer mulher, ele diz Maria. Ele que nos chama. Em toda a Escritura, é interessante isso, a graça de Deus, a misericórdia de Deus, porque é Deus quem vem a nós, é o Senhor quem nos ajuda, é o Senhor quem nos chama, é o Senhor que nos socorre, e ele diz, Maria. E aí, meus irmãos? Acabou. Quando Maria ouve, a Bíblia diz, né? As minhas ovelhas ouvem a minha voz. A ovelha reconhece a voz do pastor. A graça de Deus atua ali. E aquilo, toda aquela concepção errada, aquele entendimento do túmulo vazio, como que tinha levado o corpo, aquela tristeza, aquele choro acaba, porque agora ela entende, Jesus está vivo. Ele me chamou. Ele falou comigo. O que diz o texto, meus irmãos? Disse-lhe Maria, e ela voltando-se, disse-lhe, qual a resposta de Maria, irmãos? Rabone, que quer dizer, Rabone, que vem do aramaico, aqui João traduz, né, vamos dizer assim, ele diz que quer dizer mestre, traduz para o grego, né, que estava escrevendo aqui o seu evangelho. Então, mestre, ela chama mestre, ela com reverência, com adoração. Mestre era aqueles naquela época, os líderes, os mestres religiosos, aqueles que ensinavam o caminho de Deus, que falavam sobre Deus, que falavam dos seus caminhos, que ensinavam os seus mandamentos. Pois bem, Jesus é o mestre. Jesus é o mestre dos mestres. Jesus é o próprio verbo. Jesus é a palavra. E Maria aqui, encerrada a sua tristeza, encerrada a sua dor, seu sofrimento, porque agora ela entende, Jesus está vivo, e ela então diz, mestre, como aquele que inclusive lhe ensinou agora, inclusive lhe esclareceu agora, inclusive é aquele que sempre nos esclarece, é o nosso mestre dos mestres, é o nosso mestre por excelência, é aquele que nos revela Deus, é o verbo de Deus. Ela diz, mestre. E aí, meus irmãos, o que aconteceu? Provavelmente, né? Hoje quase não li outros textos, né? Mas eu quero ler uns 2 ou 3 textos com vocês. Vamos ver aqui Mateus capítulo 28, versículo 9. Abra sua Bíblia aí, por favor. Mateus capítulo 28, versículo 9. Aqui vamos ver a reação das mulheres, das outras mulheres, conforme o relato de Mateus, né? E que naturalmente também aqui envolve em algum sentido Madalena, mas diz assim, 9, indo elas a dar as novas aos seus discípulos, eis que Jesus lhes sai ao encontro dizendo, eu vos saúdo, e elas chegando, abraçaram seus pés
e o adoraram. Elas, sabe quando você vê uma pessoa querida, você quer abraçar, você quer tocar, mas aqui ele não é qualquer pessoa, ele é o Senhor Jesus. Então elas adoram, elas se prostram, elas abraçam os seus pés, abraçaram os seus pés e o adoraram. Então nós podemos supor, porque Jesus vai dizer, irmãos, voltando lá para João já, Jesus vai dizer, não me detenhas, não me toques, ou como que podemos dizer assim, não continues me tocando. Daqui a pouco eu vou explicar por que ele diz isso. Mas Maria, então, em adoração, uma explosão de alegria, né? Então, Maria é assim, né? Maria, quando está triste, chora muito. Eu acho ela parecida com Pedro, né? Impulsiva, cheia de emoções, à flor da pele, e ela está chorando, mas de repente do choro ela vai para a alegria e ela expressa essa alegria agarrando provavelmente os pés do Mestre Jesus e se agarrando aos pés de Nosso Senhor com grande alegria, com adoração. E ela está fazendo isso, irmãos. E aí o Senhor Jesus diz essas surpreendentes palavras do versículo 17, já voltei para o capítulo 20 de João, versículo 17, ele diz assim: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai. Não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai. Ele está dizendo aqui, em outras palavras, provavelmente, deixe de me tocar. Ela já está tocando. Mas ele diz, deixe de me tocar. Será que era errado tocar no Senhor? Será que era errado a alegria expressa nesta adoração, neste toque de Maria? Não era errado. O próprio Senhor Jesus vai dizer depois para Tomé, toca em mim, Tomé, vê que sou eu mesmo, né? Mas aqui, meus irmãos, não toques desta forma, não toques com este tipo de impulso, porque eu ainda não subi. O que Jesus está querendo dizer com isso? Deixa eu explicar para os irmãos. Quando Maria vê Jesus, e ela então se agarra aos pés do Mestre, ela está fazendo aquilo ainda naquele pensamento do Cristo humilhado, do Cristo que andava por aqueles lugares ali da Galileia, da Judeia, em estado de humilhação, pregando, ensinando, curando, do Cristo que em estado de humilhação sofria, foi perseguido, foi morto e finalmente sepultado, do Cristo humilhado. Ela está na mente dela, provavelmente ela imaginou que voltaria àquela circunstância, que voltaria àquela situação, ou seja, do Cristo humilhado, do Cristo em estado de humilhação. Mas veja que Jesus diz aqui, não me detenhas, porque ainda não subi. Ele está dizendo aqui, agora, meus irmãos, Maria, agora tu deves te relacionar comigo no outro estágio, do estágio, ou no estado, vamos dizer assim, de não mais de humilhação, não mais de morte, de sepultura, mas eu já ressuscitei. A exaltação de Cristo começa na ressurreição, mas a exaltação continua na ascensão, na subida de Cristo. Jesus vai voltar ao Pai. Ele já tinha dito isso no seu discurso. Ele já tinha dito, eu vou para o Pai. Vocês deveriam se alegrar. Lembra que ele disse no discurso? Nós estudamos aqui naqueles domingos. Ele, na oração, ele diz, Pai, glorifica o teu Filho. Ele diz, eu quero voltar para a glória que eu tinha contigo antes da fundação do mundo. Lembra que ele diz no capítulo 17? Ele está falando aqui para Maria, Maria, agora você precisa entender que eu vou ser exaltado. Você precisa agora aprender a se relacionar comigo, não mais naquele estágio de humilhação, mas no estágio de exaltação. Quando ele vai falar para Tomé,
Tomé também está naquele estágio, irmãos, de humilhação, de compreensão, de não entender que Jesus veio do céu, que Jesus venceu a morte. E Tomé, quando Jesus aparece, Tomé não está presente. E Tomé, o que ele diz, meus irmãos? Vamos olhar aí mais adiante um pouquinho. Está aqui no capítulo 20 mesmo. Ele diz assim, no versículo 25, ele diz assim: se eu não vi o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o meu dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma eu crerei. Tomé é o homem que só crê no que vê. Ele tem que ver, ele tem que tocar. Mas Jesus chega com eles 8 dias depois, né? E o Tomé está lá. E Jesus olha para Tomé e diz para ele, versículo 27, põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe-na no meu lado. Tu precisas tocar, Tomé. Isto é incredulidade. Não sejas incrédulo, mas crente. Aí Tomé diz, Senhor meu e Deus meu. E olha o que o Senhor Jesus Cristo diz no versículo 29, meus irmãos. Porque me viste, creste? Bem-aventurado os que não viram e creram. Não são bem-aventurados os que tocaram e creram. Bem-aventurados os que não viram e creram. Os que não viram Jesus, mas ouviram o evangelho dos que viram Jesus, como os apóstolos. Os que não viram Jesus, mas ouviram o evangelho de que Jesus morreu na cruz por pecadores, de que Jesus foi sepultado por pecadores, de que Jesus se levantou dos mortos por causa dos pecadores, ressuscitando e vencendo a morte. Os que viram Jesus subir para o céu, para a glória. Esses que não viram essas coisas, mas creram no testemunho apostólico, esses que ouviram o evangelho e o Espírito Santo abriu o seu coração para que eles crescem, mesmo sem ver, mas crescem por causa da palavra de Deus, confiando na palavra de Deus que Deus deu aos apóstolos. Esses são bem-aventurados. Jesus está dizendo que eu e você, que nunca vimos Jesus, nós nunca vimos isso aqui, mas se hoje nós cremos, nós somos bem-aventurados. Nós não precisamos mais tocar em Jesus, entende, irmãos? Nós não precisamos ver as suas marcas dos pregos, nós não precisamos ver o seu lado furado, que o soldado furou, nós não precisamos ver Jesus, nós ouvimos dele, nós sabemos que ele esteve nesse mundo, nós sabemos que ele não é uma fábula, é um fato. O Filho de Deus nasceu de uma virgem, ele viveu nesse mundo sofrendo, ele morreu por pecadores, ele foi sepultado, ele se levantou dentre os mortos, ressuscitou, ele subiu ao Pai, mas nós não vimos, porque nós não precisamos ver, porque a fé vem pelo ouvir, a fé vem pela proclamação da palavra. O Senhor Jesus Cristo disse, ide por todo mundo pregar o evangelho, eu vou subir, vocês vão pregar, e eu vou estar com vocês no Espírito Santo, e quem crer será salvo, quem crer for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Atos capítulo 1, versículo 8, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, no Pentecostes. Eu vou subir agora, leia o capítulo 1 de Atos, Jesus está para subir, ele está para subir ao Pai, e ele diz então no versículo 8, o Espírito virá, daqui mais um pouco, fiquem esperando, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, então vocês, cheios da virtude do poder do Espírito Santo, ser-me-eis testemunhas do Cristo vivo, do Cristo ressurreto entre os mortos e que foi exaltado. Cristo está exaltado, Cristo subiu ao Pai, Cristo venceu, Cristo reina, Cristo não está mais aqui, Cristo está ao lado direito do Pai, Cristo está reinando agora como Deus homem vencedor. E vocês vão testemunhar desse Cristo, e o meu Espírito Santo vai testemunhar por meio de vocês. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, ser meus testemunhas em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até Belém do Pará, até os confins da terra. A todos os lugares, todas as cidades, por todo o mundo, vão adiante anunciando, e os que creem, mas que não viram, são bem-aventurados.
Eles não precisam ver Jesus, eles não precisam tocar em Jesus, eles não precisam sentir Jesus, eles não precisam ter os seus sentimentos, melhor dizendo, os seus sentidos, 5 sentidos, eles não precisam dos 5 sentidos para crer. Eles ouvem e eles conhecem a Deus pela palavra, pela pregação. Jesus já tinha dito a Pilatos: o meu reino não é deste mundo, o meu reino não precisa de exército, meu reino não precisa de território, de governos humanos, o meu reino não é daqui, o meu reino é espiritual, o meu reino é de Deus. Todo aquele que ouve a palavra e crê, o Senhor Jesus Cristo tinha dito a Pilatos. Vamos voltar um pouquinho, meus irmãos, lá para o capítulo 18, versículo 36, o Senhor Jesus Cristo diz: o meu reino, capítulo 18, verso 36, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus, mas agora o meu reino não é daqui. Aí Pilatos pergunta: logo tu és rei? E ele diz: tu estás certo, Pilatos, eu sou rei. Eu para isso nasci, para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz e passa a ser parte do reino, passa a ser súdito do reino, passa a me ter como rei. Esse rei exaltado, não precisamos tocá-lo, não precisamos vê-lo, não precisamos de um Estado cristão, não precisamos nem mesmo de um governo dito cristão, não precisamos de um exército dito cristão, não precisamos, meus irmãos, de governos humanos. Os governos humanos são bons e são úteis e são necessários para esse tempo da queda, mas o reino de Deus não é exército, não é governo, não são poderes humanos. É a palavra sendo pregada e sendo anunciada com fidelidade, e o Espírito Santo abrindo o coração, e todo aquele que crê no Senhor Jesus Cristo faz parte desse reino espiritual, que não precisa de poderes humanos, não precisa da força humana, não precisa da visibilidade humana, não precisa da glória humana, não precisa ser visto, mas ele é crido, e ele é visto sim nos seus efeitos, porque Jesus disse que nós passamos a ser sal da terra e luz do mundo, e os homens passam a ver que nós somos como que estrangeiros, nós somos extraterrestres, nós somos de outro reino, nós somos do reino do amor, da graça, do evangelho. As pessoas começam a olhar para nós e começam a perceber que nós somos sal, que nós somos luz, mas elas não veem um rei montado num cavalo, como os judeus queriam, como a própria Maria queria, como os discípulos queriam. Eles queriam um Jesus militar, eles queriam um Jesus que iria lutar contra Roma, iria vencer Roma. Jesus diz: eu não sou assim. Quando Pedro pega a espada para lutar, Jesus diz: põe a tua espada no lugar, porque o meu reino é pela cruz, o meu reino é pelo evangelho, o meu reino é pela verdade, não é pela espada. Maria Madalena, meus irmãos, o que eu quero dizer para vocês é que Maria Madalena, ela tinha todas essas concepções erradas, ela estava ligada ainda à fisicalidade, vamos dizer assim, né? Ela estava ligada ao que é físico, ela estava ligada ao que é visível, ela estava olhando, meus irmãos, tocando em Jesus ainda daquele jeito. Ela talvez esperasse que agora o Senhor Jesus Cristo se tornasse então aquele rei militar ressurreto que venceu e queria vencer os judeus inimigos e queria vencer os romanos. E Jesus diz para ela assim: pare de me tocar assim, pare de me tocar assim, porque eu ainda não subi. Tu vais ter um relacionamento comigo agora, Maria, muito mais glorioso, muito mais profundo, só que é pela fé, sem precisar me tocar, sem precisar me ver, porque bem-aventurados são os que não viram e creram. Irmãos, e ele não diz só isso, vamos voltar para o texto, ele dá uma missão para Maria. Lá no capítulo 20, novamente, versículo 17, ele diz: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para os meus irmãos. E diz-lhes que eu subo para o meu Pai e vosso Pai,
meu Deus e vosso Deus. Isso é lindo demais, irmãos. Ele chega e diz assim, ele chega e ele fala de Pedro, ele fala de Tomé, ele fala de Filipe, ele fala de todos aqueles homens que tinham fugido, que não ficou nenhum lá. Só João ficou, né? Mas o Pedro negou Jesus, os outros todos fugiram. E o próprio João fugiu também no início, depois ele voltou. Ele fala para esses homens e ele os chama de meus irmãos. Meus irmãos, minha família. E aí, é Salmo 22, 22. Vamos ler? Foi o primeiro salmo que eu li hoje no culto com os irmãos. Salmo 22, 22. Esse é um salmo messiânico. Esse é um salmo cheio de profecias cumpridas no Senhor Jesus. É impressionante. Esse é o salmo que começa, né? Deus meu, por que me desamparaste? Esse é o salmo, meus irmãos, que diz no versículo 15, a minha força se secou, como um caco, a língua se me pega ao paladar, me puseste no pó da morte. Esse é o salmo que diz no 16, me rodearam os cães, juntamente malfeitores me cercou, traspassaram minhas mãos e os pés. Esse é o salmo, meus irmãos, que no versículo 22 ele diz, então declararei o teu nome aos meus irmãos, louvar-te-ei no meio da congregação. Vós que temeis ao Senhor, louvai-o, todos vós sementes de Jacó, glorificai, temei, todos vós sementes de Israel. Graça de Deus. Ele diz, vai a Pedro, vai a João, vai a Tomé, vai aos meus irmãos, vai àqueles que me abandonaram, vai àquele que me negou, mas que eu morri por ele, que eu fui sepultado por ele, que eu ressuscitei por ele. E diz a eles, diz aos meus irmãos, diz o que, Maria? Voltei já para o 20, 17. Diz aos meus irmãos, e diz-lhes que eu subo para o Pai. Eu subo para o meu Pai e vosso Pai. O meu Deus e o vosso Deus. Diga aos meus irmãos isso. Diga aos meus irmãos que eu estou subindo. Diga, meus irmãos, que em breve eu subirei, que em breve eu sairei deste mundo, que em breve a minha exaltação ainda terá mais este elemento, que ainda falta. Eu já ressuscitei, eu já estou vivo, já tenho um corpo glorificado. Jesus é a primícia dos que dormem, como Paulo diz lá no capítulo 15 de 1 Coríntios. Mas agora ele diz, eu vou subir. Eu vou subir para quem? Eu vou ser exaltado, eu vou reinar, eu vou voltar para o Pai. Eu vou voltar para aquele que é o meu Pai. Eu fui enviado pelo Pai. Ele é meu Pai, mas Ele não é só o meu Pai. Ele é o Pai dos meus irmãos. Nós somos uma família, a família de Deus. A família que Deus resolveu construir, meus irmãos, para si mesmo. Não porque Ele precisasse de uma família. Deus é satisfeito em si mesmo. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas Ele decidiu graciosamente ter uma família de pecadores redimidos, justificados, santificados, não mais feitos pecadores, mas justificados em Cristo, santificados em Cristo, glorificados em Cristo. Um dia ele vai reunir toda essa família. Ele é o irmão mais velho, como Paulo vai dizer na sua carta, nós somos co-herdeiros com Cristo. Ele é o herdeiro e nós somos co-herdeiros. Ele é o nosso irmão mais velho. Ele é o Filho de Deus no sentido que nós nunca seremos, evidentemente, porque ele é a segunda pessoa da Trindade, o Deus homem, o Filho eterno do Pai. Mas nós somos filhos por adoção. Nós somos filhos de Deus. Nele, por causa dele, porque ele morreu por nós na cruz, porque ele ressuscitou por nós. Ele que como homem nessa terra tinha o Pai como seu Deus. Ele foi um homem perfeito. Ele foi diferente de Adão e diferente de qualquer um de nós, porque ele viveu em obediência plena como homem ao Pai. E ele podia dizer, ele é o meu Deus, mas ele diz agora, ele é o Deus deles também. O meu Deus e o vosso Deus. Em Cristo, desde o momento em que se crê no Senhor Jesus, desde o momento em que se olha para Cristo como Salvador e Redentor, o Pai de Jesus é o meu Pai, é o nosso Pai. O Deus, do Filho de Deus, do Deus homem que andou aqui neste mundo, é o nosso Deus. Diz isso para eles.
Diz isso para eles que estão tristes, como tu estavas triste, que estão chorando como tu choravas, que estão desconsolados como tu estavas. Diga a eles que eu estou exaltado e em breve eu vou subir àquele que é o meu Pai e o Pai deles. Diga aos meus irmãos isso. E é o Deus meu e o Deus deles. E a Maria fez isso, irmãos. Versículo 18 diz, Maria Madalena foi e anunciou duas coisas. Evidentemente, não podia deixar de dizer aos discípulos, eu vi Jesus. Jesus está vivo. Ela foi e anunciou aos discípulos que viram o Senhor. Mas ela não foi só dizer que o que ela viu, mas o que ela ouviu. A mensagem que Jesus deu para ela, a mensagem é, diga a eles que eu vou subir para o meu Deus e o Deus deles, para o meu Pai e o Pai deles, e que eles são meus irmãos. E ela vai e diz exatamente essa mensagem. Ela diz o que ele lhe dissera, ou como diz aqui João, que vira o Senhor e que ele lhe dissera isto. Maria Madalena é a primeira anunciadora, proclamadora da ressurreição. Ela não somente vê, a primeira pessoa que vê, mas ela também é a primeira que anuncia que Jesus está vivo. Ela proclama a palavra. Veja que mudança, né? Do choro, do desespero, das palavras de lamentação, para a alegria, para a paz e para as palavras de consolação. É isso que Deus fez. E é isso que Deus faz conosco. Você chegou aqui chorando, você chegou aqui lamentando, e Jesus está dizendo para você, por que você está chorando? Por que você está buscando um Jesus morto? Irmão, Jesus está vivo. Importa o que aconteça comigo, meus irmãos, Jesus está vivo. E Ele é as primícias dos que dormem. Nós perdemos pessoas, nós estamos num mundo terrível e mau. Nós mesmos vamos morrer. Mas Paulo diz, porque Ele vive, né? Ou lembra daquele hino antigo? Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Ele está vivo. Ele está vivo, é isso que importa. Que você se console hoje à noite, meus irmãos, e que você, em vez de abrir a sua boca só para lamentar, você possa abrir a sua boca para consolar, para levar a mensagem da graça de Deus para os que não têm essa mensagem, irmãos, ou para os seus irmãos que estão chorando, que estão lamentando, perto de você, que precisam dessa palavra de consolo. Mas eu queria encerrar, meus irmãos, essa exposição de hoje à noite, lhes deixando 5 conselhos que eu preparei aqui para deixar para os irmãos hoje. O primeiro conselho, meus irmãos, é um conselho que possivelmente não seja exatamente para este grupo que está aqui, mas é sempre bom dar este conselho. E o conselho é: creia em Jesus. Creia em Jesus. Irmãos, um dia nós vamos estar diante do Deus Todo-Poderoso. Um dia se estabelecerá, Jesus vai voltar, e se estabelecerá o grande trono branco do juízo de Deus. Um dia a morte dará aos mortos. Todos estarão diante do Senhor para o grande juízo final. E só existe um advogado, só existe um Salvador, um Redentor. É esse Jesus que morreu, foi sepultado e ressuscitou por causa de pecadores como nós. O salário do pecado é a morte, é o inferno, é a condenação, é a ira de Deus. Mas a vida eterna está em Cristo Jesus. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, nessa noite, nós lemos aqui Romanos capítulo 4, hoje no culto, na primeira parte do culto. Paulo diz claramente, a justificação está em Jesus. Então, que nenhum de nós aqui tem que buscar salvação fora de Cristo.
Olhe para Jesus. Creia em Cristo. Confie nele. Você será salvo. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus, que Ele ressuscitou dentre os mortos, que Ele está vivo. Se você crer nessa mensagem, serás salvo. Então, a salvação é sem obras, porque nós não podemos fazer nada. É totalmente pela graça. Maria, Pedro, João e qualquer um que foi salvo não pelas suas obras, mas por causa da graça em Jesus. Paulo fala em Romanos 4, Abraão, Davi, Deus justificou sem obras. Olharam para Cristo, esperaram Cristo, confiaram em Cristo. Então que nessa noite nenhum aqui esteja confiando na sua justiça, nas suas obras, na igreja, na religião, no pastor, nada disso. Mas que todos estejam olhando unicamente para o Senhor Jesus Cristo. O segundo conselho, meus irmãos, é para os que já creram, né? Como presumimos que todos nós aqui somos crentes. E o que eu lhe digo? Eu lhe faço a pergunta de Jesus: por que choras? A quem buscas? Você que tem chorado, você que tem lamentado pelas lutas da vida. Irmãos, a vida não é fácil. Vocês sabem disso, eu sei disso. Estudo, trabalho, casamento ou não casamento, as lutas da vida, o pão de cada dia. É difícil. O mundo manchado pelo pecado, o mundo marcado pelo pecado, o mundo amaldiçoado lá no Jardim do Éden. E além disso, para nós crentes, ainda tem a perseguição do mundo, ainda tem o ódio do mundo, ainda tem a nossa carne que se levanta, que não quer orar, que não quer buscar Deus, que quer manter-se ali no seu erro, no seu pecado. Nós temos o diabo que é extremamente astuto e que nos tenta e que envia os seus mensageiros e que nos tenta de toda forma, o pai da mentira, o tentador. Mas, meus irmãos, Jesus está vivo. Jesus venceu. Então a pergunta para você: por que você está chorando? Por que você está lamentando? Por que você está tão triste? Lembre que Jesus está vivo. Lembre que o seu Redentor vive. Lembre, como diz Paulo, né? Lembrei agora de uma palavra de Jó, mas eu lembro agora de Paulo: eu sei em quem tenho crido e sei que é poderoso para guardar o meu tesouro até aquele dia. Levante-se, meu irmão. E em consolo, enxugue essas lágrimas, anime o seu coração, deixa de só falar reclamando, murmurando, lamentando, triste, e comece a se alegrar na verdade que Jesus está vivo e Ele ressuscitou, e isso é que importa. Então alegre-se na ressurreição, medite muito nela. O terceiro conselho, meus irmãos, que eu quero lhe dar é que não olhe para Jesus de forma equivocada. E mesmo nós cristãos podemos fazer isso aqui e ali. Como Maria fez, apenas na questão física, apenas esperando a questão material, apenas desejando as questões físicas apenas, e esperando de Jesus apenas o que é material, apenas as bênçãos desta vida, ou apenas aquilo que eu posso ver, que eu posso tocar. Irmãos, a vida é pela fé. Bem-aventurados que não viram e creram. As maiores bênçãos são espirituais, são aquelas que eu não posso ver, eu não posso tocar. Eu não posso ver Deus, eu não posso tocar em Jesus, como eu posso tocar aqui nesta mesa. Jesus não está aqui sentado numa dessas cadeiras como nós estamos, e nós não precisamos. Ele não precisa provar mais nada para nós, Ele não precisa nos dar mais nada. A nossa alegria não está no que Ele nos dá ou não nos dá. A nossa alegria não está no que nós vemos ou não vemos. A nossa alegria não está naquilo que nossas mãos podem tocar ou não. Ah, mas eu não tenho isso. Você já tem Jesus.
Você já tem aquele que é tudo. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Um dia até esse meu corpo vai para o pó, mas eu vou estar vivo, porque Jesus está vivo. Então, meus irmãos, o Evangelho, ele transcende esse mundo. Esse mundo vai passar, meus irmãos. Então, não espere muito do mundo. Viva, seja o melhor profissional, seja o melhor estudante, seja o melhor pai, seja a melhor mãe, mas você é melhor quanto mais você faz isso na perspectiva do céu, da glória, esperando o reino de Deus, como cidadão do reino e não como alguém desse mundo. Esse foi o erro de Maria. Ela estava se agarrando ali à questão física, e Jesus diz, não me toques assim. Tenha uma visão celestial. Como Paulo vai dizer em Colossenses capítulo 3, a nossa mente tem que estar lá em cima, onde Cristo está sentado. E aí nós vamos fazer bem feitas as coisas aqui na terra. E o que Ele nos der, nós vamos dar graça. E o que Ele não nos der, nós também não vamos murmurar. Em tudo nós vamos dar graça. Jesus reina. E outra coisa, nós também não precisamos de um reino humano, de um governo dito cristão. Nós não precisamos de governo, nós não precisamos de poderes, nós não precisamos de autoridades. O Evangelho não se estabelece assim. O Evangelho se estabelece pela palavra. As nossas armas não são humanas, não é a espada, não é a guerra, não é a militância política. Ainda que todas essas coisas, eu não estou falando contra o governo, contra a política, todas essas coisas têm o seu lugar, mas a nossa militância cristã, o reino de Deus não se propaga por esse meio, e nós não dependemos disso para sermos cristãos, nem um pouco. Em termos da nossa fé, o que importa, meus irmãos, é que nós cremos em Jesus, que Ele é o nosso Senhor. Então, espere assim de Jesus, de Cristo. Um quarto conselho, meus irmãos, que eu quero lhes dar é que não só Madalena, mas todos nós temos uma missão. E aí devemos nos questionar, não é? Nessa noite, porque pensar assim, você tem muitos amigos não cristãos, você tem vizinhos não cristãos, você tem seus irmãos da igreja aqui, mas seus irmãos também de outras igrejas que você encontra aqui e ali com eles, você sabe que eles são cristãos. Pois bem, do que esses irmãos precisam? Esses irmãos, essas pessoas que não conhecem Jesus, quando elas lhe veem só chorando, só lamentando, só derramando lágrimas, só murmurando, só reclamando, elas vão falar assim, que o seu cristianismo para elas diz muito pouco. Muito pouco, muito pouco. Na verdade, nada. Imagine uma pessoa que tem contato com um cristão continuamente, esse cristão só chora, esse cristão só reclama, esse cristão só murmura, esse cristão só sabe falar das suas dores, dos seus sofrimentos. Ah, como eu sou sofrido. E ainda que seja verdade, mas é só isso. E aqui ali ele diz, eu sou cristão. Essa pessoa não se apegará e não desejará ouvir desse cristianismo, esse cristianismo sem esperança, esse cristianismo sem alegria, esse cristianismo que não traz nenhum regozijo, não atrai ninguém, meus irmãos. Mas um cristianismo de fé, um cristianismo de um crente que sofre sim, que tem as suas lutas, que tem as suas angústias, que às vezes chora sim, eu não estou dizendo que é errado chorar não, que às vezes lamenta sim, que às vezes está muito triste, mas ele sabe onde buscar o recurso, ele sabe onde encontrar a graça, ele sabe onde buscar, ele faz como Madalena, ele não desiste, ele faz como Jacó que diz, eu não te largo enquanto não me deres a bênção, ele não deixa de orar, ele não deixa de ler a Bíblia, ele não deixa do dia do Senhor, ele não deixa de buscar os meios de graça, ele não deixa de se aproximar de Deus, ele faz o que Jesus diz, bate na porta, até que ela se abra. Esse cristão, aqui e ali, será cheio de regozijo, de alegria, de paz, de compreensão da fé. Ele vai de glória em glória, de luz em luz, de compreensão em compreensão, entendendo que Jesus está vivo e que se Ele está vivo, eu não preciso chorar, eu não preciso lamentar, e que eu tenho uma missão. Eu tenho uma missão para o mundo dizer para as pessoas assim, olha, Jesus está vivo.
e eu vi Jesus. Eu não vi Jesus como Madalena, eu ainda não vi, mas eu vi pela fé. E eu quero chegar aqui para você e dizer para você que Jesus é a esperança. E se esse cristão é um cristão que sofre sim, mas é um cristão que se percebe nele uma alegria, como Paulo vai dizer, agora eu esqueci a palavra que Paulo usa lá, mas uma alegria assim, inexplicável. Como, irmão? Indizível. Isso, irmão, obrigado. Uma alegria indizível. Aquela pessoa vai olhar e vai ver e vai dizer assim, o que essa pessoa tem? Que mensagem é essa? Que religião é essa? Que ela sofre, mas ela tem uma esperança, um regozijo. Ela chora diante do seu morto, mas o seu choro é consolado. Ela chora diante das aflições, ela chora, mas o seu choro tem um misto de consolo, de esperança, de paz, porque ela sabe que Jesus vive. E essa é a mensagem que atrai os ímpios, irmãos. Essa mensagem que nós temos que levar para eles, porque eles não têm isso, meus irmãos, eles não têm isso. Eles têm filosofias vãs, eles têm religiões falsas, eles têm ateísmo, intelectualidade, filosofias ateias que eles acham que são grandes coisas, mas que na hora da morte, na hora do desespero, eles caem no desespero mesmo. Mas nós temos esperança. E outra coisa que eu quero dizer, me permitam, estou até demorando um pouco, mas não me permitam nessa aplicação. Nossos irmãos precisam de nós. Nossos irmãos precisam, que estão tristes, eles precisam do nosso consolo. Não sejamos tão severos com nossos irmãos. Não olhemos para eles e digamos assim, mas essa pessoa faz todo tempo isso, peca tanto, eu já avisei, eu já falei, eu já disse, e ele continua errando, ou mesmo que eu não disse, eu digo assim, eu não entendo porque ele erra tanto. Meu irmão, Jesus que é o Filho de Deus, disse para Madalena falar para Pedro que tinha negado ele 3 vezes, diga para Pedro que ele é meu o quê? Irmão. Será que nós não devemos ser mais pacientes com nossos irmãos, mais amorosos, mais cheios de misericórdia, já que nós recebemos tão grande misericórdia? Quem não peca, quem não tem as suas fragilidades, quem não tem as suas fraquezas, quem não tem as suas debilidades, nós temos que levar para os nossos irmãos palavras de misericórdia, ajudar aqueles que estão fracos, ajudar aqueles que estão pecando, fortalecê-los, corrigi-los sim, eles têm que ser corrigidos, mas corrigi-los com amor, com graça, com misericórdia, orando por eles, levando a eles a palavra de consolo e de salvação. E um último conselho, meus queridos irmãos, e agora eu quero me dirigir, eu não posso deixar de fazer isso, me dirigir às irmãs, com muito amor, com muito carinho, dizer para vocês o seguinte, minhas irmãs, vocês mulheres aqui da igreja, deixa eu te falar uma coisa. Não foi Pedro que viu Jesus primeiro, não foi João, foi Madalena. Isso é muito significativo, isso é muito importante, né? Irmãs amadas, vocês têm um chamado muito importante no reino de Deus, muito importante. Eu queria lhes aconselhar assim, a vocês se espelharem em Madalena, a vocês olharem para Madalena e dizer assim, eu quero ser como ela. Eu quero buscar Jesus com todo o meu amor e coração e ser cada vez mais como Madalena. Eu, mesmo chorando, eu quero buscar Jesus. Mesmo débil, eu quero buscar Jesus. Minha irmã, faça isso. E deixa eu lhe dizer uma coisa. Vocês são evangelistas, meus irmãos, todos nós. E vocês, no seu papel tão importante na Bíblia, a Bíblia diz que as mulheres foram criadas como socorristas. Vá lá para o texto de Gênesis capítulo 2, né? Onde o Senhor diz, viu que o homem estava só e disse, não é bom que o homem esteja só, falhei uma socorrista, ajudadora, idônea, própria para ele. Vocês, minhas irmãs, vocês, foi de uma mulher que veio Cristo, foi de uma virgem que veio o nosso Senhor Jesus Cristo, uma mulher piedosa. Tomem Maria, mãe de Jesus, como exemplo para a piedade de vocês. Tomem Maria Madalena, tomem lá no Antigo Testamento a Ruth, a Esther, a Ana, mãe de Samuel. Tomem essas mulheres e digam assim, eu quero me parecer com elas. Eu quero ser como elas. Eu não quero ser como Eva,
E mesmo Eva depois se torna um exemplo, tá? Pois Eva se arrependeu. Mas eu quero ser como elas. Eu quero buscar ao Senhor e ser um extravasamento de alegria, de piedade, de consolo, de esperança. Eu quero levar para os homens e mulheres que me conhecem a esperança do Jesus ressuscitado dentre os mortos. Que Deus abençoe vocês nisso, minhas irmãs. Que Deus abençoe a todos nós. Amém? Vamos orar? Vamos pedir que Ele nos dê graça para que nós aprendemos aqui hoje à noite, Ele possa colocar bem profundamente no nosso coração, pelo Espírito Santo. Senhor, nosso Deus, muito obrigado, porque nós tivemos aqui o privilégio, hoje à noite, privilégio mesmo, Senhor, de poder olhar esse texto, que é um texto assim que nós, como que pisando em terra santa, olhar esse texto e agradecer, Senhor. E pedir que o Senhor Espírito Santo, o que foi dito aqui, que seja realmente palavra de Deus. O Espírito Santo aplique a nossa alma, aplique o nosso coração e venha, Senhor, nos edificar, na verdade, nos consolar, enxugar as nossas lágrimas, se chegamos aqui tristes, nos fazer olhar para o Jesus ressurreto que saiu daquele túmulo que está vivo e nos fazer, Senhor, a partir disso, sermos promotores do Evangelho, da esperança, da graça de Deus, do Jesus que se levantou dentre os mortos, para que muitos, Senhor, possam se alegrar, que sejamos como Madalena, que sejamos anunciadores da esperança e que muitos possam crer como ela creu, em nome de Jesus. Oramos. E louvado e glorificado seja o seu santo nome, Jesus, que te revelaste a Madalena nesta manhã memorável. Louvado seja o Pai, louvado seja o Espírito Santo, louvado seja o Deus triuno, hoje e para sempre em nossa vida, em Jesus. Amém e amém.